Presidente e fundador da MChecon Cenografia. Hoje, num momento bastante importante, acho que bastante emocional aqui. Para vocês terem uma ideia, a última vez que eu estive aqui no Centro de Convenções Rebouças foi para fazer um hospital de campanha. Então, depois de alguns meses, estar aqui agora num momento desse, com essa retomada, com todos os protocolos e mostrando que é possível fazer evento com toda a segurança, né? Era uma coisa que a gente sempre vinha falando com o governo e com a prefeitura da possibilidade, porque a gente consegue efetivamente ter controle sobre isso. Entrei aqui, passou um filme na minha cabeça de quantas montagens eu já passei aqui, de quantos eventos a gente fez aqui, e agora, pós-pandemia, com uma série de aprendizados que a gente fez e que a gente está projetando para os próximos 4 anos para o mercado de eventos, parece ser bastante importante, e acho que para todo mundo que está nesse mercado nosso de eventos, verdadeiramente sabe do que eu estou falando. Então, passar do lado emocional, estando aqui nessa palestra, estando aqui num evento emblemático, com reconhecimento do mercado bastante importante, tanto dos espaços, quanto dos fornecedores, quanto das ativações criadas. Eu fico bastante confortável de poder falar aqui um pouquinho do ecossistema de eventos, um novo olhar sobre os negócios, porque a gente verdadeiramente, hoje, do nosso lado aqui, estamos vivenciando isso, mas a gente tem uma série de exemplos no mercado que eu vou contar para vocês, e aí quando a gente fala do mercado, acho que não um mercado apenas de eventos, né? Eu acho que o mercado em geral. Aqui fala um pouquinho sobre o Marcelo Checon, né? O tempo que eu trabalhei como produtor, até a abertura da MChecon, isso já fazem 17 anos, então realmente eu acompanhei toda a movimentação, eu já estou no mercado acho que 24 anos, então esse período pré como produtor foi bastante importante, de várias experiências, inclusive experiências internacionais, e a abertura da MChecon em 2005, que foi num galpãozinho pequeno, com 6 funcionários em Osasco, um investimento de R$20 mil, para hoje, 17 anos depois, conseguir consolidar um grupo de infraestrutura que eu vou contar para vocês. O conceito do ecossistema, ele fica bastante claro quando a gente efetivamente consegue penetrar no mercado, gerando ofertas e serviços e produtos proprietários ou de terceiros. Então a gente consegue uma série de atividades dentro dessa estrutura de ecossistema. E aí, não estou falando só de eventos, não, estou falando da abrangência que isso tem, né? Porque ele é muito favorável a conectar negócios, a conectar pessoas, a conectar uma série de possibilidades, quando você consegue entender e enxergar o desdobramento de onde ele pode ir. A gente consegue com bastante tranquilidade perceber que o mercado em geral, a sociedade em geral, nos bens de consumo, a gente vive ecossistemas e que às vezes a gente não percebe, às vezes ele é imperceptível aos nossos olhos, mas eu tenho alguns exemplos aqui bastante interessantes para vocês, do que a gente quer mostrar sobre ecossistema, não só da área de eventos, também das outras áreas. O ecossistema é como uma corrente, sua força é limitada pelo elo mais fraco. Então, quando você estrutura isso, aonde está a fragilidade disso, né? Se as pessoas efetivamente estão dentro do ecossistema, como é que elas se comportam dentro dele? Será que elas entendem isso? Será que elas entendem qual é o idioma que esse ecossistema gera? E a visão do ecossistema é a abertura de novas parcerias, mais colaborativas e menos competitivas. Eu acho que esse é um ponto bastante importante para falar, porque eu tenho alguns exemplos aqui na minha apresentação mais para frente, que é quase que inimaginável você pensar em companhias concorrentes trabalhando de forma colaborativa, porque cada uma entendeu que ele era especialista no tal assunto. Então, ao invés de concorrer, por que a gente não cria uma estrutura de ecossistema onde as empresas se beneficiem? Isso é bastante importante de mencionar, porque é uma visão diferente do que a gente vem vivenciando nos últimos anos. Acho que a pandemia também acelerou vários processos, né, os processos dos eventos digital, que eu particularmente acredito que vão permanecer,
com uma porcentagem menor, porque o ser humano precisa de encontro, o ser humano precisa de contato, do shaking hands, de apertar a mão para fechar negócio, aqueles 10 minutos antes de começar a reunião, aquele bate-papo. Isso faz parte de um momento comercial bastante importante. Então, quando a gente fala mais colaborativo, é exatamente com essa análise de um dia você está concorrendo, né, se degladiando no mercado, e depois você pode criar algum tipo de relação comercial com uma empresa que deveria ser a sua concorrente. A gente fez um estudo no mercado, né, uma referência de ecossistema, de benchmark, e aqui mostra exatamente grandes empresas hoje, líderes, não só de valuation, mas líderes de comportamento nos seus mercados, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook e Alibaba. O que essas pessoas fizeram, e eu vou mostrar para vocês, o que eles estruturaram ao longo dos últimos anos, e tem coisas que eu estou falando para vocês há mais de 12 anos, então assim, hoje pode ser que fique mais claro para a gente entender e enxergar a parte de ecossistema, mas na verdade essas grandes companhias estão trabalhando com isso há muitos anos, né? A Apple, quando hoje ela cria uma plataforma que você coloca o seu aplicativo lá sem pagar nada, né? Você vai lá e sobe na Apple Store o seu aplicativo, ela está criando um ecossistema para ela, porque ela está ganhando na venda do celular, obviamente, mas ela está abrindo a possibilidade de todo mundo plugar lá e gerar usuários, gerar pessoas usando uma tecnologia que ela criou, né? O maior lucro dela não deve estar na venda do celular, né? O maior lucro dela está em toda essa comunidade Apple Mania que foi criada nos últimos anos. A gente tem um exemplo bastante interessante aqui, e engraçado, porque eu até me lembro de ter um aparelho celular desse da Nokia. Estávamos falando em 2007, onde essas empresas todas, Nokia, LG, Samsung, Sony Ericsson, HTC, Motorola e RIM, eles detinham 96% do mercado de telefonia. Então, assim, 2007 parece um passado bastante distante, e né? Mas nesse momento houve uma transformação muito importante. A Apple aparece com esse novo movimento de ecossistema e cria dentro da plataforma dela a possibilidade de você subir aplicativos e que você não paga para colocar na Apple Store. O que acontece com o mercado? Ela fica com 92% de market share. E as outras empresas, algumas fecharam, né? Tem algumas aí que provavelmente vocês nem lembram mais, falando de HTC, Sony Ericsson, algumas foram incorporadas e outras buscaram outros produtos, né? Samsung e LG foram para eletroeletrônicos, geladeira, né? Mas HTC, RIM e Nokia, a Nokia foi buscar mais o hardware do que o software. Porque no final do dia, a Apple, com essa atuação de ecossistema, acabou entregando algo do que o público efetivamente queria consumir. E aí olha que incoerência. A Samsung vai fornecer telas para os iPhones. Então, eles estavam no mercado se degladiando, né, por vender celular, por atingir o público final do consumidor, e depois eles passam a ter uma ação colaborativa. Samsung coreana, Apple americana, e criou uma relação aí entre companhias bastante importante. A outra coisa importante que a gente levantou como exemplo aqui é que a LG recua e venderá iPhone em suas lojas, porque eles perceberam que eles iam ser engolidos, né? Então era melhor colocar o produto dentro da sua loja para criar tráfego, para que as pessoas vão lá, nem que for para consumir um produto do concorrente, que provavelmente ele tem uma margem menor, mas que pelo menos crie esse fluxo. Então, mais uma ação colaborativa, mais uma ação mostrando o quanto esse ecossistema está comprovado, são dados abertos, desde 2007 isso aconteceu, e a gente levantou os exemplos mais emblemáticos para vocês aqui, que são coisas do nosso dia a dia, né? Hoje ninguém vive sem celular, hoje ninguém vive sem esse aparelho que já faz parte do nosso corpo humano, né? Ecossistemas vigentes. Então a gente levantou alguns exemplos aqui. Magalu, que começou sendo uma empresa de varejo, né? E hoje virou essa potência do e-commerce. Também se beneficiaram muito na pandemia, os avanços que eles tiveram, o crescimento que eles tiveram. E quando você olha o volume de empresas
que eles criaram, abastecendo eles mesmos, retroalimentando eles mesmos, e de empresas que em algum momento também não tinham a menor conexão ao nosso olhar, e depois você entende e vê, não, realmente faz todo sentido eles terem, por exemplo, a Netshoes lá dentro, eles serem o meio de pagamentos deles mesmos. Então, o raciocínio da estrutura do ecossistema pensado pela família Trajano e todos os seus executivos mostra que a Magalu hoje deixa de ser só uma empresa de varejo. Eles entregam muito mais que isso. A gente tem um exemplo bastante interessante, e esse gráfico aqui que eu trouxe para vocês também mostra o poder da Amazon, né? A Amazon vende a livro, hoje a Amazon passa por um momento de um ecossistema quase infinito, né? Ela adquiriu o supermercado, então se você é cliente Amazon Prime e você vai no Whole Foods nos Estados Unidos, você tem desconto que se apresenta na hora. Criou uma coisa de moda, criou uma série de ecossistemas paralelos e que, se você olhar friamente, algumas coisas podem até não se conectar, mas ela começou a apresentar um tipo de comportamento e entrega para o seu cliente final que ela deixou só de ser uma empresa de e-commerce na sua fundação, uma empresa de livro, e hoje é um líder de mercado, né, uma das empresas mais valiosas do mundo, com esse desdobramento, né, com esse material que eles apresentaram para a gente nessa maluquice que a gente está vivendo. E aqui é o ecossistema que a gente acabou criando para o setor de eventos da M&Co. Hoje, dentro do ecossistema criado por nós, a gente tem a MChecon Design e Cenografia, a gente tem a Triarte com a montagem básica das feiras, inclusive aqui do nosso evento, a montagem toda da nossa Triarte com o seu sistema de alumínio maravilhoso. A gente tem a Recon, uma empresa de tenda, grades e fechamentos. A gente tem a Checon Locações, que é uma empresa de mobiliário, uma empresa de mobiliário corporativo que também é a locadora oficial aqui do nosso evento. Então, todo o mobiliário corporativo é da Checon Locações. E a 100% Eventos, que é uma empresa de locação para o mobiliário social e sofisticado. Quando você olha isso há 10 anos atrás, talvez não fizesse o menor sentido, porque a gente vinha tentando criar no mercado de eventos uma identidade, um DNA, né? Será que fazia sentido ter uma empresa de alumínio, né? E eu acho que o saldo positivo da pandemia para nós, para todos nós, foi principalmente ter tempo para fazer essas análises, para ter todos os cuidados e conversar com os nossos sócios, onde a M&Co acabou comprando participação nessas empresas e agora, nesse cenário pós-pandemia, volta com algo bastante inovador, utilizou recurso próprio, não somos uma multinacional, não tivemos investimento externo e conseguimos hoje entregar para os nossos clientes algo mais completo. Então, quando você olha o desdobramento até onde o nosso ecossistema, não dá para comparar com o da Amazon, mas você olha o que um especialista chamado Walter Longo vem nos orientando e nos ajudando, ele passa por uma série de entregas importantes e que acaba sendo evento no final do dia, né? Então a gente sugere lá desde certificados de participação, passando por brinde, passando por equipamento, limpeza, segurança, bartender, recepcionista, que no final é tudo que gera em volta do evento, né? Só vocês verem o evento aqui à nossa volta, os impactos que isso tem na economia, os impactos que isso geram de empregos. Então a gente tem diretamente um impacto muito importante no mercado de eventos quando você promove um evento, e por isso que a gente entende que é tão importante essa volta com todos os protocolos de segurança do Covid, porque o que movimenta essa cadeia toda de receita, e isso que eu não estou nem olhando para o setor de turismo, né, de companhias aéreas, de hotéis, de táxis, Ubers. Então, assim, olhando só para nós que somos infraestrutura, vamos dizer assim, a gente fica bastante seguro do que a gente está criando. É um momento importante no mercado de eventos, é um momento importante
para o que tem por vir aí. A gente está pronto, pegamos os melhores especialistas do mercado de cada área, então no mercado de eventos, no mercado de tendas, de alumínio, de imobiliário, tanto social quanto corporativo, para poder atender essa demanda. Então, acho que o resumo que eu queria trazer para vocês é que o ecossistema ele está vivenciado entre nós, em alguns momentos indiretamente, com a pouca percepção que a gente tinha, mas olhando os exemplos que eu trouxe para vocês aqui de Magalu e de Amazon, são coisas que já vivenciamos ao longo dos anos. Esse comportamento da Apple é um comportamento que mostra o quanto eles inteligentes foram e aonde eles chegaram, né? Uma empresa que vale $1 trilhão, né? Realmente é algo importante aí para a gente, como lição de casa, e óbvio, adaptando para a nossa realidade, mas quando você sentar para fazer uma análise de até onde a gente pode chegar, né? É quase que infinito isso, né? No ecossistema ali da M&Co eu mostrei para vocês. Então, eu acredito muito nesse formato, acredito muito aonde todas as empresas que estão com um olhar diferente, né? Eu sempre fui muito inquieto, então assim, não dava para a gente ser só uma empresa de cenografia, a gente tinha que entregar algo mais. A Amazon não queria só vender livro, né? Hoje ele é um supermercado. Então a Magalu não é mais uma empresa de varejo e por isso que ela se distanciou tanto dos grandes varejistas como Casas Bahia e Ponto Frio. Mesmo antes das aquisições todas, a Magalu foi se comportando de uma forma bastante agressiva, bastante importante e entregando para o seu público algo diferente. Mais uma vez, a pandemia acelerou com certeza várias coisas, com certeza absoluta, principalmente esse consumo nosso do digital, esse manuseio do telefone, esse manuseio do poder comprar uma peça e saber que 3 horas, 4 horas, né? E aí você foi criando essas brigas de gigantes, né? A briga entre Mercado Livre, entre Magalu, né? Quem entrega mais rápido, a Amazon vindo para o Brasil ainda um pouco tímida, mas fato que claro que o ecossistema é o jeito mais moderno da gente hoje entender por que a gente, no nosso caso do setor de eventos, está estruturado nisso, é um pilar que é o meu foco 24 horas por dia e baseado em todos esses estudos que a gente fez de comportamento, de consumo, de economia, voltados para o setor de eventos, mas com bastante sustentação. Acho que a palavra é essa, a gente está bastante seguro da onde a gente quer chegar, da onde a gente consegue atingir, atendendo as agências, atendendo os clientes finais que nos demandam diretamente, atendendo os festivais e shows, para atender cada vez melhor. Então, eu vou finalizar aqui a minha apresentação. Tem os nossos contatos aí, depois até se quiserem que a gente compartilhe a apresentação que a gente criou, para vocês aqui especialmente no Congresso, fiquem à vontade. Queria agradecer também todos os nossos ouvintes e a presença das pessoas que estão aqui no auditório, por esse tempo que a gente teve disponível para poder falar um pouquinho dessa entrega do ecossistema em geral, não só falando da M&Co, mas em geral o que a gente estudou e vem estudando semanalmente para que a gente consiga ter algo maravilhoso na nossa história aí no mercado de eventos. Obrigado.